Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Business Management, aula de número 9. Estamos chegando ao final aí do nosso curso. Espero que você tenha até agora aprendido e absorvido uma boa parte do conteúdo que nós temos passado aqui, que vai ser de grande valia para quando você for construir o seu negócio ou para você já aplicar no negócio que você já tem. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma análise de mercado, entender o que é isto e entender como nos comunicar com o nosso público. Nessa aula, o objetivo é que nós consigamos compreender as metodologias e as formas de encontrar o público-alvo para que o nosso produto seja vendido. A ideia aqui, basicamente, é que possamos entender quem são as pessoas que vão comprar o nosso produto para que então nós tenhamos uma melhor comunicação com essas pessoas. Pense, se eu não sei quem compra o meu produto, se eu não sei quais são as características dessas pessoas, eu não vou saber como me comunicar com elas. Então, o objetivo da análise de mercado é justamente essa. Vamos definir aqui, primeiramente, o que é uma análise de mercado. A análise de mercado é um processo sistemático de coleta, organização e interpretação de dados, tá? Então, não são fontes tiradas da nossa cabeça. São dados que nós temos que analisar, nós temos que entender esses dados para que então nós consigamos formular aí, interpretá-los da forma correta e achar o nosso público-alvo. E informações relevantes sobre um determinado mercado. Quando ele coloca esse mercado, nós estamos aqui falando especificamente do nosso público, tá? Lembra que mercado é o ambiente onde as coisas são vendidas. Então, quando a gente trata de mercado, aqui a gente está falando do público que vai comprar o nosso produto. Seu objetivo é compreender o ambiente externo. Lembra que toda venda é feita no ambiente externo, tá? Seu objetivo é compreender o ambiente externo em que uma empresa atua ou pretende atuar, identificando as características, tendências, oportunidades e ameaças que afetam o setor. E por setor aqui, nós estamos falando aí justamente do ambiente, tá? O ambiente em que a minha empresa está inserida. Deixa eu diminuir aqui para você conseguir ver o ambiente em que a minha empresa está inserida. Então, a ideia da análise de mercado é que nós consigamos aí compreender por intermédio de dados, por intermédio de informações coletadas, qual é aí o ponto, a faixa etária das pessoas que compram o nosso produto, quais são as características em comum que essas pessoas têm, né? Quais são as tendências que essas pessoas têm no dia a dia e afins, para que entendamos o melhor produto que a gente pode vender para elas. O primeiro ponto que nós vamos definir aqui e trabalhar é o que é uma pesquisa e o que é uma análise. Entendamos que pesquisa tem um princípio e uma finalidade, enquanto a análise pode parecer similar, mas ela faz um outro caminho para obter informações. No caso da pesquisa de mercado, pode incluir técnicas como pesquisa de opinião, entrevistas, focus groups, que nós vamos falar já já, análise de dados demográficos e comportamentais, entre outros. Para a gente entender cada uma delas aqui. Primeiro, opinião. Então, pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião, ela passa pelo processo de saber o que uma pessoa acha de determinado produto. Isso daí pode ser feito em mercado, quando a gente tinha, acho que agora não tem mais esse processo, mas antigamente as pessoas colocavam amostras grátis de produtos em supermercados. E aí, em determinado momento, pediam para preencher uma fichinha sobre o que ela achava daquilo, o que ela achava do produto e afins. Isso é pesquisa de opinião. Então, o que as pessoas acham sobre determinado produto. Ou talvez ela nem possa nem ter provado esse produto, mas o conceito, a ideia, o que ela acha dessa ideia desse produto. Será que ela acha isso relevante ou não é relevante para ela? Processo de entrevista. Então, a entrevista é quando você tem aí uma quantidade de perguntas específicas que você vai fazer para uma pessoa e essas respostas que essa pessoa vai dar, você vai fazer um comparativo com outras respostas também. E nós temos o Focus Groups. O Focus Groups ele é uma parte
muito importante aí das pesquisas, que quando você coloca em um espaço, em um ambiente, uma quantidade de pessoas, geralmente varia de 8 a 12 pessoas, e aí elas estão sendo supervisionadas por câmeras, né? E aí você dá certos produtos para ela provar, para esse grupo de pessoas aí experimentar, e essas pessoas elas podem ter tanto coisas em comum, quanto elas podem ter coisas totalmente aleatórias, que não são incomuns entre elas. E aí você vai analisar como é que elas estão reagindo àquilo, para que você tenha aí um fator preponderante para entender se o produto é viável, se o produto é bom, se pessoas de igual, de senso comum vão gostar ou não vão gostar, ou se pessoas de sensos distintos vão gostar desse produto ou não. E esses sensos distintos que vão gostar ou não desse produto, quais são as características que eles podem ter em comum e afins. Então, esse é um processo muito importante, mas é um processo caro, logicamente, que você precisa que pessoas estejam dispostas a fazer isso, e aí fica para pessoas que têm um fundo de investimento maior para fazer esse tipo de pesquisa. Análise de dados, que é baseado em todos os processos anteriores, demográficos e comportamentais. Essas são análises que devem ser feitas e a gente vai falar já já um pouquinho mais delas. Mas aqui vem os processos que eu acho muito interessante falar. Definição do objetivo. Toda pesquisa, todo trabalho que for ser feito tem que ter uma objetividade. Então, objetividade aqui é testar se esse produto pode ser um produto substitutivo. Lembra das forças de Porter que a gente falou sobre produtos substitutivos? Então, se esse produto pode ser um produto substitutivo ou não pode ser um produto substitutivo, né? Saber qual que é o objetivo que você tem com essa pesquisa. Senão você está gastando dinheiro e tempo à toa. Segundo, definição do público de estudos de mercado. Então, esse público que você vai estar estudando aí é um público misto, é um público unitário. Que tipo de público que é? Qual que é o ambiente dessas pessoas? Quem é o público que você quer analisar? Definição de métodos de coleta de informações. Então, você vai fazer através de pesquisa de opinião, entrevista, focus groups, análise de dados demográficos. Como que você vai fazer esse processo de metodologia para coletar essas informações? Depois você vai coletar esses dados especificamente. Então, é o momento que você coloca em prática, né, a pesquisa que você está fazendo. Depois você vai analisar esses dados e aí traçar um melhor caminho para essas informações que foram coletadas aí, tá? Esse é um ponto da pesquisa de mercado. Ela é importante, ela sempre é feita, né? Então as empresas sempre fazem pesquisa de mercado porque é algo muito válido. Mas lembrando que deve-se ter objetividade. Se não tem uma objetividade nessa pesquisa de mercado, ela vai acabar sendo obsoleta e não servindo para nada. Próximo ponto que nós temos para analisar aqui é a análise competitiva. Então, analisar a análise competitiva aí. Sim, vai ficar redundante mesmo, tá? A análise competitiva envolve a coleta e comparação de informações sobre concorrentes diretos e indiretos. A gente vai falar um pouquinho sobre concorrentes diretos e indiretos, mas se você quer se aprofundar melhor sobre esse padrão de concorrência direta, indireta e afins, sugiro que você adquira o nosso curso de Market Planning. A gente fala de concorrência direta e indireta nele. Produtos, preços, estratégia de marketing, posicionamento no mercado, são tudo coisas que devem ser levadas em consideração no momento em que você faz a análise competitiva. Mas vamos lá, entender um pouquinho sobre concorrência direta e indireta. Eu vou escrever aqui no cantinho para você conseguir entender. Quando a gente fala de concorrência direta, nós estamos falando de produtos que resolvem basicamente o mesmo problema. Nós podemos usar como exemplo de resolução de problema a Coca-Cola e a Pepsi. Espera aí que eu escrevi errado. Coca-Cola e a Pepsi. Se você analisar, ambas têm um padrão em comum. Ambas são refrigerante. Você pode ter sua preferência, mas é entender que eles são concorrentes diretos.
Outro exemplo de concorrência direta aqui, nós temos o Mac e nós temos o Burger. Burger King é BK, né? Colocando. E nós temos o Burger King. São concorrências diretas, tá? Oferecem o mesmo produto, basicamente não os mesmos produtos, mas solucionam os mesmos problemas. Você percebe? São concorrentes diretos, porque oferecem os mesmos produtos, basicamente. Se você for ver a Coca-Cola e a Pepsi, oferecem refrigerante, né? Tudo bem que a Coca tem diversos outros produtos e afins, mas o cerne da Coca-Cola refrigerante, ela está em confronto direto com a Pepsi, porque ambas oferecem o mesmo produto. O Mac e o BK seguem o mesmo princípio. Então, ambos oferecem lanches aí para os seus clientes. Então, isso é uma concorrência direta. A gente tem que analisar que as pessoas vão escolher uma em detrimento à outra. Agora a gente vai falar sobre concorrência indireta. No princípio de concorrência indireta, nós temos aí produtos que não fazem parte do mesmo nicho, não pertencem ao mesmo nicho, então não são do mesmo nicho, mas podem solucionar, peraí, o mesmo problema, tá? Podem solucionar o mesmo problema. Como assim, professor? Podem solucionar o mesmo problema. Um exemplo claro que eu dou para isso é a gente utilizar novamente a Coca-Cola. Um exemplo prático que eu dou sobre isso é se você pegar no mercado e, sei lá, em certo momento você não encontra a Coca-Cola que você quer, mas você encontra aí um suco Del Valle. Não são o mesmo produto, tá? Eles não são o mesmo produto. Eles não fazem parte do mesmo nicho de produto. Todavia, porém, podem solucionar o problema um do outro. Você consegue entender? Isso se chama concorrência indireta, tá? Então não é o mesmo produto, a concorrência não é direta porque não oferece a mesma coisa, mas em determinados momentos podem suprir a mesma necessidade, podem suprir e resolver o mesmo problema, ok? Então isso é importante entender. E aí se você for analisar no nosso curso de marketing, você vai entender que a Coca-Cola marca, enquanto marca, ela é dona da marca Del Valle. Então, a Coca-Cola é uma concorrente indireta de si mesma, porque ela oferece no seu hall de produtos dois produtos que são que se enfrentam entre si. Se você analisar como concorrência direta também, você tem a Coca-Cola e a Fanta, que fazem parte também do mesmo grupo, da mesma marca que é a Coca-Cola. Então, elas também competem entre si, só que essa é a concorrência direta. Olha como essas questões são interessantes de serem analisadas, né? Então, essa é a visão geral sobre a pesquisa e a análise de mercado competitiva. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre segmentação de mercado. A segmentação de mercado é o processo de dividir o mercado. Quando eu falo mercado, você está entendendo que eu estou falando de público aqui, né? Eu espero que você já tenha essa informação gravada na sua cabeça. Segmentação de mercado é o processo de dividir o mercado total em grupos menores de consumidores com necessidades e características semelhantes, tá? Esses grupos ou segmentos podem ser identificados como base em diversos critérios, como características demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais. Então, é literalmente pegar um total de pessoas, uma quantidade total de pessoas, e dividi-las. E aí a gente tem várias divisões. Nós temos a divisão demográfica, nós temos a divisão psicográfica, nós temos a divisão geográfica, nós temos a divisão comportamental. A gente vai entender algumas delas a partir de agora, mas eu preciso que você entenda
segmentação de mercado passa por esse princípio, tá? Então é dividir uma totalidade em grupos menores, porque desse ponto de análise aqui que você vai encontrar uma coisa que o marketing chama de nicho. Não é lixo, tá? É nicho. Você vai encontrar o seu nicho. E o que é o seu nicho de mercado que a gente fala aqui? É o público que vai sempre comprar de você. É o público que tem tudo a ver com o seu produto. A gente chama aqui, quando a gente encontra um nicho bem específico, o marketing chama de target. Depois você pode pesquisar um pouquinho mais sobre target, né? E aí nós temos um ponto que é o cliente ideal, que a gente chama de buyer persona. Que é interessante você estar pesquisando também sobre o que é a buyer persona. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas agora vamos entender aí um pouquinho das segmentações que a gente falou anteriormente. A primeira delas que nós vamos analisar é a segmentação geográfica. A abordagem da segmentação geográfica, que divide o mercado com base em localização geográfica, como o nome já diz, como país, região, estado, cidade, zona rural ou urbana. Um exemplo claro, que a gente sempre vai trabalhar com exemplos aqui para que você consiga entender 100% do que nós estamos falando, é uma rede de supermercados adapta suas ofertas de produtos de acordo com a localização de suas lojas. Em áreas urbanas densamente povoadas, eles podem oferecer uma variedade maior de produtos orgânicos e gourmet para atender uma clientela mais sofisticada, enquanto em áreas suburbanas eles podem se concentrar mais em produtos para famílias e preços acessíveis. Então, olha só como a gente tem uma análise geográfica bem aplicada. Então, a empresa ela trabalha com PDV, né? Então ela trabalha com ponto de venda, né? E ela entende que cada PDV que ela tem um público específico do ponto geográfico. A gente não precisa falar de outros pontos aqui, principalmente por quê? Porque essa empresa, lembra da nossa aula que a gente falou aí dos modelos de negócios? Então vamos pensar que essa empresa aqui, ela é uma empresa que especificamente ela trabalha com vários produtos, então ela tem uma variedade de produtos. Então, ela não precisa especificamente trabalhar um nicho só. Ela não tem essa necessidade de trabalhar somente um nicho. Por quê? Porque os produtos dela são variáveis. Então, eu só preciso fazer uma análise geográfica. Tendo análise geográfica de adaptabilidade dos produtos que eu sei que mais venderão para determinado grupo de pessoas, e aqui definidos pela geografia que elas moram, né, pela geografia que elas têm, né, a gente consegue ter uma adaptação melhor. Então, eu não vou ter produtos alocados lá, tanto em quesito de armazenamento, porque produto armazenado é custo para a empresa, então eu não vou ter produtos armazenados por muito tempo e eu não vou ter produtos mofando na minha prateleira, porque o grupo de pessoas para o qual eu estou atendendo naquela região não é um grupo que compra esses produtos. Então, quando eu adapto isso, quando eu entendo, eu faço essa pesquisa, eu consigo perceber para que grupo que eu vou vender. E aí isso gera aí esse ponto focal aqui de entender que para uma galera eu vendo produtos orgânicos e gourmet e para outras eu vendo produtos para a família mais acessíveis aqui, porque são públicos diferentes aí sendo atendidos pela mesma rede de supermercados. Bom, deu para entender? Espero que você tenha captado essa informação. A próxima segmentação que nós temos para trabalhar aqui é a segmentação psicográfica, tá? A segmentação psicográfica se baseia em características psicológicas, sociais e de estilo de vida dos consumidores, como valores, personalidade, interesses, opiniões e comportamentos. Olha o exemplo que a gente tem para trabalhar aqui sobre esse tipo de segmentação. Uma marca de roupa de academia se concentra em segmentar seu mercado com base no estilo de vida, nos valores de seus clientes.
Eles criam campanhas de marketing que ressoam com indivíduos que valorizam o quê? A saúde, o bem-estar e a atividade física, destacando os benefícios, primeiro, emocionais. Lembra que a análise aqui, ó, é psicológica, tá? Então, fatores emocionais, de se exercitar, usando linguagens e imagens que refletem um estilo de vida ativo e saudável. Então, pensa que nesse ponto aqui, a empresa, ela literalmente está trabalhando com nicho, né? Então, ela tem um nicho aqui, que é o nicho fit. Sendo essas pessoas do nicho fit, a minha comunicação com elas tem que ser muito mais específica. Então, se a gente voltar aqui e analisar, eles criaram campanhas de marketing aqui que vão se comunicar com esses indivíduos e vão trazer um ponto de validação para o estilo de vida que eles têm, que a gente chama de reafirmação, né? Então, reafirmar o estilo de vida que eles têm e mostrar que a empresa está alinhada com o estilo de vida, com o pensamento, com a forma de viver que essas pessoas têm. Isso é uma coisa que que a gente chama de rapport, que é criar conexão com essa galera. Então você tem que entender o seu público para você conseguir criar conexão com ele. Se você não consegue se conectar com o seu público, você não entende aí especificamente quem eles são, como que eles trabalham, o que eles fazem. Agora que foi o que ativou aqui para mim. Mas você não consegue entender quem é esse público e aí você não consegue se comunicar. Então, provavelmente essa atividade aqui ela deu certo, especificamente por quê? Porque a forma que a empresa se comunicou fez todo sentido com a forma que os indivíduos vivem. Próximo ponto que nós vamos tratar aqui é a segmentação comportamental. A imagem aqui já diz tudo para a gente sobre segmentação comportamental, né? Mas vamos ao texto que nos diz. A análise de segmentação comportamental divide o mercado com base em comportamentos de compras, tá? Uso de produto, lealdade à marca e outros fatores relacionados ao comportamento do consumidor. Então, só nesses pontos aqui, ó, comportamentos de compra, e nesse comportamento de compra a gente vai analisar principalmente frequência, tá? Frequência de compra desse produto. É o primeiro ponto que a gente sempre vai analisar aqui. Depois, uso do produto. Esse uso do produto aqui, ele também vai estar ligado à frequência, tá? Mas ele vai estar ligado principalmente ao valor que a pessoa está dando para esse produto, tá? Lealdade à marca. O princípio de lealdade à marca se baseia no ponto de que as pessoas elas podem comprar de outras marcas e afins, mas elas só se sentem bem comprando essa marca em específico. Sabe aquele produto que você só compra de tal marca? Você não compra de mais nenhuma, você compra dessa marca. Você não confia em mais nenhuma outra empresa fabricante desse produto. Somente essa empresa. Isso se chama lealdade à marca. O exemplo que nós temos para analisar isso daqui é uma empresa de telecomunicações segmenta seu mercado com base no comportamento do uso do produto. Ponto. Uso do produto. Eles oferecem planos de celular diferentes para clientes que usam seus dispositivos, principalmente para chamadas e mensagens de texto, versus clientes que consomem grande quantidade de dados para streaming de vídeo e mídias sociais. Cada segmento, então, ó, ele dividiu o segmento dele. Cada segmento recebe ofertas personalizadas, ponto de diferenciação, tá? Tudo aquilo que se personaliza é um ponto de diferenciação, beleza? Que atendem às suas necessidades específicas. Isso traz a ideia de exclusividade, tá? Então, exclusividade. Olha que coisa interessante o exemplo dessa empresa. Ela pega aí toda a sua grade de clientes, ela segmenta justamente pelo comportamento de consumo do produto que ela oferece. Então, ela basicamente aqui oferece aí planos de celulares, tá? Diferentes para os clientes. Então, diferenciação aqui. Então, ela entendeu através da segmentação que parte aí das pessoas que consomem o produto dela consomem fazendo o quê? Chamadas, né? Cadê aqui? Ó?
chamadas e mensagens, tá? Enquanto a outra parte do grupo consome aí para quê? Para streams de vídeo e mídias sociais. Então ela segmentou aí esse mercado dela no quesito comportamental. E o quesito comportamental dela foi literalmente tratado em cima do uso do produto, a forma que o produto está sendo utilizado. E ela consegue entender que parte usa para uma coisa, parte usa para outra, o mesmo produto. Então é o mesmo produto sendo usado para coisas diferentes. Então ela oferece aí um atendimento personalizado e oferece recursos dentro desse produto personalizados para cada segmento de cliente. E a última segmentação que nós vamos falar é chamada de segmentação demográfica, tá? A segmentação demográfica divide o mercado com base em características como idade, gênero, renda, nível de escolaridade, ocupação, entre outros. Então, é uma questão demográfica, diferente da questão geográfica, porque aqui a gente sessiona as pessoas aí por gênero, idade, renda e afins, e tudo isso vai englobar e endossar aí para o uso do meu produto. Um exemplo bem claro, antes da gente partir para o exemplo oficial aqui da aula, é produtos de cabelo, tá? Produtos de cabelo, geralmente as empresas elas tendem a fazer uma segmentação mais demográfica, porque existem produtos que são muito mais consumidos por mulheres do que homens. Então eles entendem que eles precisam trabalhar a questão do gênero aqui. Então eles precisam entender que se o produto é utilizado muito mais por mulheres do que por homens, eles precisam ter uma comunicação para as mulheres, que as mulheres consigam entender, porque senão elas não vão criar conexão com esse produto e elas não vão comprar. No exemplo oficial que nós temos aqui para trabalhar, ele nos apresenta a seguinte situação. Uma empresa de brinquedos divide seu mercado com base na idade das crianças. Eles oferecem produtos específicos para bebês, crianças em idade pré-escolar, crianças em idade escolar e adolescentes. Olha que ele está dividindo aí essa idade aí, tá? Cada faixa etária tem suas próprias preferências e necessidades de brinquedos. Olha a necessidade aparecendo aqui de novo, de uma forma que a gente precisa prestar bastante atenção. Ó, então, necessidade de brinquedos. Então, a empresa adapta sua linha de produtos para atender a esses diferentes grupos demográficos. Então, eles seccionam aí por faixa etária. Cada faixa etária vai ter aí a comunicação própria dos brinquedos para suprir as necessidades que eles têm. Então, você consegue entender que quando a gente utiliza as segmentações, nós temos uma efetividade muito maior para comunicar com o nosso cliente, para entender quem são eles, para entender as necessidades dele. Espero que você tenha captado essas informações na aula de hoje. Eu te aguardo na próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.